Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê direção neste dia, que o Senhor vai à frente, tirando todo embaraço, todo impedimento. Senhor meu Deus e meu Pai, oramos essa concordância de fé, unidos, Pai amado, para que o Senhor venha mover em nome de Jesus agora sobre cada vida, Pai amado. Que o Senhor liberte os aflitos, aqueles, Pai amado, que estão debaixo desta opressão. Que o Senhor livre, Senhor, os encarcerados. Que o Senhor toque agora, Pai amado, nos seus corações e livra eles, Pai, de toda esta angústia, de todo este temor. Senhor, que o Senhor possa mover no coração daqueles que estão enfermos agora, Pai, trazendo a cura, a libertação, que em nome de Jesus agora cesse toda a enfermidade sobre este corpo, toda esta infecção, toda esta febre. Em nome de Jesus, que haja cura sobre o seu corpo, sobre esse osso, sobre esses tendões, sobre a circulação das tuas artérias agora, em nome de Jesus. Toca na tua mente, na tua visão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Somos curados pela obediência, meus irmãos. Se nós obedecemos o Evangelho, se nós obedecemos a Deus, virá sobre nós como a luz do meio-dia e nós vamos ser curados. Curados pela obediência. Aleluia. Precisamos obedecer, meus irmãos. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Temos que estar sujeito a Deus. E se sujeitar a Deus é através da obediência. Precisamos obedecer a Deus em tudo. A cura vem através da obediência. Muitas vezes estamos resistindo situações na nossa vida e nós precisamos precisamos se sujeitar a Deus para que as coisas sejam tiradas da nossa vida, meu irmão e minha irmã. Somos um ser que, por causa do pecado, fomos deformados em todo o nosso emocional, nos nossos sentidos. E temos esta fraqueza, meu irmão e minha irmã, e precisamos ser regenerados pelo poder e pela glória de Deus, fortalecido no homem interior pelo poder do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Aleluia. A obediência é tudo. Precisamos obedecer ao Evangelho, precisamos obedecer às autoridades constituídas por Deus, antes obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos está vivendo debaixo da obediência, meu irmão e minha irmã. Então essa obediência, ela nos leva à cura. As pessoas são curadas quando elas reconhecem que estão na rebelião contra Deus. A rebelião, a desobediência, ela acaba trazendo consequências sobre as nossas vidas. Precisamos obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Aleluia. Eu quero chamar a atenção de muitos, meus irmãos, que o sacrifício não é nada. Nós precisamos estar se submetendo a Deus para que realmente nós possamos resistir ao diabo. Bem-aventurado realmente são aqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus. E nós precisamos ser transformados pela palavra, pela unção do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos leva a uma sequência de entendimento. Nós precisamos entender que a primeira autoridade humana, porque quando Deus criou o mundo, Ele deu autoridade ao homem para gerenciar a terra. E nós vemos que essa autoridade que Deus deu ao homem, se nós pegarmos qual é a primeira autoridade nossa sobre a terra, é os pais, são os pais. Nós vemos que se nós pegarmos a palavra de Deus, a bênção ela vem de pai para filho. Nós vemos que Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa Jacó. Eu digo que todo matrimônio, quando ele tem a bênção dos pais, é tremendo, meu irmão. Glória a Deus. Mas nós temos que buscar o entendimento e o discernimento, meus irmãos,
em todas as coisas. Nós, como cristãos, nós temos que se sujeitar às autoridades delegadas por Deus. Aleluia! Se nós resistirmos às autoridades delegadas por Deus, nós estamos trazendo um dano sobre as nossas vidas. Nós vemos que no tempo de Jesus, os fariseus e os escribas, eles tinham uma tradição de ensinar uma doutrina conforme conceitos humanos. Como diz lá em Marcos 7, interpretaram nos fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos o lavar? Nós vemos que eles estavam dando muito mais valor ali na tradição dos anciões do que verdadeiramente nos ensinos de Jesus. Para eles, que tinha muito valor, era uma tradição humana. E nós precisamos sair fora de muita tradição humana, meu irmão. Estamos cada dia mais evoluídos em alguns sentidos dentro da palavra de Deus e ao mesmo tempo acabamos ficando totalmente deformados por causa da heresia, por causa do fermento. Jesus disse que o fermento dos fariseus, para a gente fugir do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus, porque fermenta muita coisa. E nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, com aquilo que realmente nós estamos aprendendo, se estão conforme as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Do mesmo jeito que ali os escribas e fariseus queriam cumprir uma tradição dos anciões, e que para Jesus não tinha valor nenhum, glória a Deus, porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus depois diz que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai. Amém? O que sai pela boca. Glória a Deus. As tradições acabam trazendo jugo, meu irmão. Do mesmo jeito que aqueles fariseus estavam ali julgando os discípulos de Jesus porque não lavavam a mão antes de comer. Então eu digo que toda uma tradição, muita coisa que está dentro da igreja são tradições, né? As pessoas vêm carregando umas tradições antigas, parece que se você não fizer naquele formato, você está em pecado, você está no erro. E são tradições humanas que não tem nada a ver, são costumes e culturas humanas, meus irmãos, que não edificam o homem em nada, Eu sempre prego que nós, como representantes de Deus, nós representamos ao Senhor. Pela excelência do Senhor, nós realmente nos apresentamos com o melhor da nossa vestimenta. Glória a Deus. Se nós usamos ali um terno, se usamos para pregar, é reverência a Deus, glória a Deus. Mas isso não pode ser um formato dentro das igrejas, meus irmãos. Glória a Deus. Isso não pode impedir que alguém que não esteja ali de paletó, de terno, de gravata, não venha trazer uma mensagem sobre o púlpito. Glória a Deus. Ou muitas vezes eu creio que ter zelo pelas coisas de Deus, o comportamento, tirando toda a sensualidade, as mulheres que se vistam com vestes modestas, meu irmão e minha irmã, não despertando a sensualidade. Isso não quer dizer que é obrigado a ter um formato da igreja. Bom, não vamos entrar nesse mérito, meu irmão, porque cada igreja, glória a Deus. Eu, quando tenho que pregar numa igreja e todos estão vestidos, para não escandalizar, a gente vai no formato daquela igreja. Amém? Se escandaliza o teu irmão não vestir terno, então você veste terno. Glória a Deus. Amém? Então não vamos escandalizar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje, meu irmão, glória a Deus, é que nós não podemos anular o que Deus estabeleceu. Jesus está levando os fariseus e os escribas a entenderem que eles estão impondo uma tradição humana, mas eles estão anulando a lei de Deus. Jesus ainda respondeu a eles, como está em Marcos 7. Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão me adoram,
ensinando doutrina que são preceitos de homens. Quer dizer, ensinando preceitos de homem. É tremendo, meu irmão, quando uma igreja ela tem uma doutrina santa que leva as pessoas a terem entendimento da palavra de Deus, a levar as pessoas a terem entendimento que precisam de libertação. Quando a palavra de Deus ela é pregada dentro da igreja, porque esse é o dever da igreja. O ensinamento da palavra de Deus tem que estar dentro da igreja, para que as pessoas possam aprender. Aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que maldizia não vai mais maldizer, aquele, meu irmão, que murmurava. Então tudo é uma questão de aprendizado, tudo é uma questão realmente de entendimento, de discernimento. Jesus diz para eles ainda: vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. Está lá em Marcos 11, 12. Quer dizer, os escribas e fariseus, aleluia, tomavam ali as vidas como seus discípulos, e quando aquele homem ofertava e ficava a serviço do templo, eles estavam dispensados de fazer qualquer coisa pelo seu pai e pela sua mãe. Jesus diz que eles estavam anulando a lei de Deus, pois Moisés diz: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Marcos 7,14. Meus irmãos, o fato de nós estarmos fazendo a obra de Deus, o fato de nós estarmos na igreja, isso, meu irmão, não anula aquilo no qual nós fomos sujeitos a ser submissos e a ajudar, que são os pais. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, como a palavra diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Nós precisamos observar, meus irmãos, que a primeira autoridade, eu digo a primeira autoridade humana, no qual Deus nos submeteu, é o Pai. A primeira autoridade, meu irmão. Por isso que ele diz: aquele que maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Eu quero que você entenda que nós, por mais que possamos ter sido punidos, maltratados pelos nossos pais, nós devemos continuar fiéis. Fiéis de toda maneira, meu irmão. Nenhum sacrifício nosso espiritual vai anular a nossa obediência aos pais, meus irmãos. Ah, eu estou carregado lá na igreja, não tenho nem tempo de passar na casa do meu pai e minha mãe pediu para mim fazer algo, eu não tenho tempo porque eu estou na obra de Deus. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus, ele repreendeu os fariseus e os escribas, que eles estavam anulando a lei de Deus quando eles diziam que aquelas vidas estavam a serviço de Deus, que eles estavam desobrigados a ajudar os vossos pais. E eu digo, meu irmão, Deus estabeleceu a autoridade dos seus pais, dos nossos pais. Por mais que a gente possa estar envolvido na obra de Deus, não vai anular exatamente a nossa justificativa de não ajudar. Nós temos a obrigação de dar suporte, de ajudar, de obedecer aos pais, porque é um mandamento de Deus estabelecido. E ninguém pode, mas o pastor falou que eu não preciso ajudar mais os meus pais, que eu tenho que dar toda a oferta. Quer dizer, você deixa o teu pai passar fome, você deixa a sua mãe passar fome e leva um saco de dinheiro para a igreja. Primeiro, você supre as necessidades dos seus pais. Supre as necessidades dos seus pais. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da família, negou a fé. É pior do que o infiel. Jesus estava falando para os fariseus: vocês anulam. Quer dizer, aquele que podia ajudar os seus pais, você fala: não, isso aqui é oferta para a igreja, isso é oferta para o templo, eles estão ajudando a obra de Deus. E não deixa ajudar os pais? Meu irmão, minha irmã, vamos no mandamento, vamos com entendimento. Porque se você for atrás dos pastores hoje,
Eles vão arrancar tudo para você levar na casa do tesouro. Não vou entrar no detalhe, meus irmãos. Tá tudo errado. Tudo errado. Se nós pegarmos o dízimo, as ofertas, elas vão ser para manter os santos que estão na obra de Deus. Amém? Mas também para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Se nós vamos dentro do Novo Testamento, nós vamos ver que havia suporte para essas vidas. Aleluia. A obra de Deus, ela tem que continuar nessa parte social, aleluia, no qual não está sendo cumprida. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que você preste atenção para você não negar a fé no meio dos teus. Não podemos escandalizar o evangelho. Glória a Deus. Nós temos uma palavra lá no livro de Jeremias 35, os filhos de Jonadab, filho de Recabe. Nós vemos que Deus tinha orientado para que eles não morassem em casa, não construíssem casa e nem que tomassem vinho. E aquele pai orientou os seus filhos para que não levasse vinho à boca durante toda a vida. Tampouco bebe vinho nossas esposas e nossas filhas. E ele diz lá, nem edificamos casa, nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. E assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde e vamo-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instruções para ouvires a minha palavra, diz o Senhor. As palavras de Jonadab ao filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não ouviste? E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações. E não sigais os outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Porém, não inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedece. Meus irmãos, é tremendo, né? É tremendo que Deus está trazendo à memória, glória a Deus, aquele homem no qual deu uma ordem para seus filhos obedeceram ao seu pai, louvado e engrandecido. Eles ficaram sujeitos, que não eram para eles construir casas e habitações, que era para eles morarem em tenda, que era para eles não plantarem vinhas e nem beberem vinho, e nem as suas esposas. A obediência, meu irmão, a falta de sujeição, ela nos leva à rebelião. A falta de se sujeitar a Deus, meu irmão, nos leva à rebelião, porque a falta de sujeição é a falta de libertação, pois a resistência, ela é insubordinada, ela cria rebelião. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos obedecer o evangelho. Nós precisamos se sujeitar a Deus. Viver em Deus é viver na sujeição. Viver para o mundo, meu irmão, é viver nesse liberalismo, porque o mundo é gerido pelo diabo, o liberal, mas nós somos obedientes. Jesus foi obediente até a morte de cruz, e nós precisamos obedecer, meu irmão, toda a autoridade. Todo homem esteja sobre a autoridade. Aqueles que resistem a autoridades, eles vão trazer condenação sobre si, meu irmão e minha irmã. E essa autoridade, ela começa dentro do lar. Essa autoridade começa quando os filhos realmente estão sujeitos aos pais. Quando os filhos não têm nenhum tipo de tristeza, amargura contra os pais, meu irmão e minha irmã. Porque o que nós vemos nesse mundo liberal, porque Satanás opera nos filhos da desobediência,
é trazer um remorso, um não perdão contra a vida dos pais, uma revolta, mas é totalmente oposto. Satanás, em vez de você realmente ajudar os seus pais, se sujeitar aos nossos pais, a Bíblia diz que nós precisamos ajudar os pais, estar sujeito aos pais, mas Satanás, ele faz o oposto. Em vez de amar, ele faz odiar. Em vez de ajudar, meu irmão, ele faz sugar. E nós precisamos viver a verdade do Evangelho, meu irmão. É tempo de mudar os nossos conceitos. Nós temos conceitos humanos, meus irmãos. Conceito do pecado. Em pecado nós somos formados porque nascemos neste mundo deformados e aprendemos tudo errado, meus irmãos. Carregados por sentimentos egoístas, avarentos, de não perdão, insubmissos, totalmente liberais. Sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não, meus irmãos, nós somos de Cristo, nascidos em Deus, gerados por uma semente incorruptível, meu irmão, minha irmã, gerados para dar fruto, gerados para sermos uma bênção, porque eu digo, a obediência vai curar a tua vida, a obediência vai curar a tua alma, a obediência cura a alma, a obediência, meu irmão, está sujeita, a obediência é humilde, é oposta à soberba, o orgulho. É tempo de tirar o orgulho, é tempo de falar, eu não sei nada, eu preciso aprender de Deus, eu sou pobre de espírito, eu tenho sede e fome de justiça, glória a Deus, aleluia. Eu preciso mudar, eu preciso ser uma árvore frutífera, eu preciso ser útil. Aleluia, glória a Deus, eu preciso ser útil. Deus me criou para eu ser útil. Eu vou ser útil dentro da minha casa, eu vou ser útil na vida dos meus pais, eu vou ser útil na vida dos meus irmãos. Xalabassuriandarecôbia. Eu vou ser útil dentro da igreja, eu vou ser útil no meio dos meus vizinhos, eu vou ser útil na onde eu trabalhar, glória a Deus, porque eu sou o sal que Deus, aleluia, criou, eu sou a luz, eu sou a obediência a Deus. Todo o reino e todos os ministros, todo o exército de Deus estão debaixo de uma hierarquia, estão tudo debaixo de uma obediência, tudo está sujeito, um sujeito ao outro na obediência. Satanás, o pai da rebelião, e cada dia mais ele espalha a rebelião sobre o mundo. E o mundo vai de mal a pior por causa da rebelião, da insubmissão. Mas aqueles realmente que são de Deus, aleluia, independente se o mundo vai de mal a pior, nós vamos ficar obediente, aleluia. Vamos ficar obediente porque o Senhor vai mover na tua vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. É tempo de obedecer. E quando a obediência está no seu coração, quando você tem temor a Deus, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é obedecer a Deus. E quando você obedece a Deus, você lava o seu coração de toda a insubmissão. Um coração lavado pela insubmissão, meu irmão, glória a Deus, ele é regenerado. Coração que perdoa. Um coração que tem prazer em fazer o bem. Um coração que tem prazer em edificar as almas, glória a Deus, porque tem sede, quando você tem sede, você quer fazer o bem, glória a Deus, aleluia. É tempo de você ter cuidado com os teus, principalmente os pais. Eu digo, a maior autoridade sobre a terra é o pai. E querem anular a autoridade do pai. Querem anular a autoridade do pai. Nós vemos que Jacó, enquanto ele não recebeu a bênção de Isaac, a bênção vinha através exatamente do pai. Glória a Deus. Aleluia. A maior bênção que nós podemos ter são dos pais. A maior bênção é quando os pais estão no Senhor e são abençoados por Deus e os filhos abençoados pelos pais. E vamos de geração em geração sendo abençoados. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ensina, Senhor, andar nessa submissão como os filhos obedientes. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que examinemos a nós mesmos, Senhor, porque muitas vezes estamos cegos, embrutecidos, sem entendimento, levados pelas nossas razões. Mas, Senhor, Tu és o Deus que tira as escamas dos nossos olhos
e faz nós enxergarmos, Pai amado, quão embrutecido estamos, Senhor. Senhor, tira as escórias, Senhor, de nós, para sermos um vaso nas Tuas mãos. Senhor, move sobre cada coração, Pai amado, movendo e tirando, Senhor, toda essa resistência, abrindo, meu Deus, aleluia, para que esses filhos, Senhor, sejam uma bênção nas Tuas mãos, xalabassuri anderecúbia, como instrumento, Senhor, aleluia. Pai amado, que a partir de hoje, Pai amado, vai ter transformação nesta vida, nesta alma. É um tempo de renovo, é um tempo de avivamento, é um tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de nos enchermos desta unção poderosa da obediência. A obediência é tudo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, nos ensina a sermos obedientes, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor, Pai amado, a tirarmos tudo isso que ainda, Pai, ô Senhor, nos amarra, nos impede que o Senhor venha curar e abençoar cada alma, porque o Senhor é o Deus que libera o perdão. Tu és o Deus que tira a amargura da alma, Senhor, pelo Teu Espírito, e toca, Pai, porque não podíamos enxergar aquilo que está de mal dentro de nós, mas Tu és o Deus, Senhor, que faz nós enxergarmos o nosso mal pelo Teu Espírito, e move, Senhor, que o Senhor toque agora e liberte, Pai, essas almas que estavam trancafiadas, Pai amado, esta dureza, essa resistência, que o Senhor libere, Pai amado, e tire toda esta amargura do coração, toda esta tristeza, e mova, Senhor, a Tua bênção, trazendo a cura e a libertação em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Tremendo, aquele que analisa todas as coisas, esquadrinha todos os nossos pensamentos, amém. Aquele que te conhece muito bem, amém. Antes da palavra sair da tua boca, ele já conhece. Então, a obediência, amém. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a cada irmão, a cada ouvinte. Glória a Deus, amém. Deus abençoe, sempre ligados com a gente. E nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. Vai lá no mural e dá um glória a Deus em nome de Jesus, amém.